Bem-vindos mais uma vez juntos aqui no consultório, que Deus esteja com você. É muito bom termos esse encontro a cada semana, é muito bom saber que você nos acompanha e sempre com muito desejo de aqui com a gente fazer um momento muito especial. Eu quero que você sinta-se muito à vontade, sinta-se feliz também por poder fazer esse programa aqui com a gente. O tema de hoje é um tema sério, como todos os outros, mas hoje com uma ideia de que talvez seja uma das questões mais difíceis com a qual nós temos que lidar muitas vezes hoje dentro de casa, com os nossos amigos, com familiares, com amigos na escola, enfim, os nossos meninos, nossas meninas. Vamos falar sobre drogas. As famílias envolvidas, muitas vezes, nessa dinâmica de ter dentro de casa um menino, uma menina que enveredou por esse caminho e agora pais perguntam como fazer, o que dizer. E meninos e meninas também, vítimas, dizendo agora, como é que eu faço para sair disso? E todos se olham e todos se perguntam como, o que fazer, por que entrei nessa e agora como sair? E são muitas perguntas e talvez poucas respostas claras para você. Vamos tentar mais uma vez hoje ajudar você que tem vivido uma situação assim, sendo vítima, sendo família, sendo você quem seja, educador, pai, mãe, enfim. Vamos fazer o programa de hoje com muita seriedade, como sempre, no desejo de que a paz de Deus esteja em seu coração, que você esteja com a mente aberta, coração aberto, para aprendermos juntos mais uma vez. E eu tenho aqui comigo a presença do pastor Wallace Barbosa. Bem-vindo, estivemos juntos na semana passada, agora volta, já que é um homem que lida com a educação no dia a dia. Ele é diretor no Instituto Adventista São Paulo, em Hortolândia, e onde a minha filha estudou. Está chegando o final do ano e ela já não estará mais lá. Boa noite. A formatura está aí. Boa noite. É uma alegria poder estar outra vez aqui no programa e poder, de uma forma, colaborar com as experiências que a educação tem nos dado ao longo desses 23 anos. Ok, pastor, muito obrigada. Doutora Rosana, de volta mais uma vez. Já estávamos com saudade, acho que a gente vai precisar dividir. Ah, você está de microfone? Muito bem. E então, você de volta aqui com a gente é mais uma alegria. Obrigada pelo convite. E temos a participação de um jovem, ele tem cara de 18, mas diz-me ele, tentando me convencer, que tem 26. No entanto, aos 16 anos de idade, ele experimentou maconha. E eu quero saber por quê, como e o que mais e até onde ele andou. Mas mais que isso, é como ele saiu de lá e como ele vem aqui hoje nos contar essa história. Mateus, bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer muito grande poder estar aqui e compartilhar a história com pessoas que precisam, com pessoas que às vezes estão desesperadas nesse momento. A gente quer aqui ajudar todo mundo e fazer com que a paz de Deus possa entrar na vida das pessoas mesmo. Amém. Amém. Então a palavra está com você, Mateus. Como foi que essa história do uso de drogas teve início na sua vida? Olha, eu comecei a usar drogas, tinha 16 anos. Tinha 16 anos, minha família é adventista, uma família cristã, e nós frequentávamos a igreja, mas os amigos queriam ir para festas, as festas começaram e eu queria participar também. E até em uma atitude meio em rebeldia com a minha mãe, eu fui a uma festa dessas e ali eu comecei a beber, e ali eu comecei a fumar, e as festas foram vindo, e nas festas hoje não tem só bebida alcoólica, nas festas hoje não tem só cigarro, né? Então, um dia tive contato com a maconha e eu resolvi experimentar, e quando eu comecei a fumar maconha eu percebi que eu dava muita risada, né? A maconha faz a gente dar muita risada e eu dava muita risada, e eu pensei, agora eu encontrei alguma coisa que pode me fazer feliz. Mas para que pudesse fazer feliz o tempo inteiro, tinha que usar maconha bastante, né? E ali eu comecei a me enveredar por um caminho que levou à destruição da minha vida. Essa é a realidade, levou à destruição da minha vida. Tudo começou com aquela erva natural, que não pode prejudicar ninguém, que todo mundo fala que tem que ser liberada, mas ela foi a porta de entrada para as drogas na minha vida. Então, vamos falar, era uma adolescente, 16 anos, de uma família religiosa e tal. O que vocês perguntariam para ele, assim, de cara, para identificar algum aspecto que tenha permitido com que ele enveredasse pelo caminho das drogas? Rosana, por favor. Existem algumas perguntas que são muito importantes e algumas respostas também que podem ajudar muito. Houve alguma mudança na dinâmica familiar para que você realmente chegasse ao ponto de querer usar droga? Mudou alguma coisa dentro de casa? Primeira coisa, meus pais se divorciaram na infância. Na minha infância, meus pais se divorciaram, depois a minha mãe se casou novamente, então é uma mudança bem brusca. Isso aconteceu realmente. Você tinha que idade quando seus pais se separaram?
8 anos. 8 anos de idade. 8 anos. É significativo, então, um evento que tira o menino, o jovem, do seu eixo normal, essa família, essa dinâmica se altera e então repercute de alguma maneira, fica mais vulnerável? É assim? Toda vez que a gente lida com esse assunto, sempre começa na família. Quando a família se desequilibra, se desestrutura, o garoto, a menina, fica sem rumo e sem direção. Ele não tem um norte, um modelo. Não Ele necessariamente que tenha sido uma separação. Não necessariamente. Outros eventos podem outros motivos. Tem pais que são bons pais e que os filhos se tornam viciados. Então, não é a separação um motivo, mas pode ser um motivo que vai colaborar, que vai estimular para que o adolescente sem rumo e sem direção seja facilmente influenciado. Veja que a palavra que ele disse é que ele sentiu prazer. O adolescente não vai para a festa para ser um viciado, ele vai para a festa para sentir prazer. E do prazer com prazer, e prazer que é mais prazer, que é mais prazer, o ciclo se torna vicioso, doentio, e ele agora é um dependente, não sabe mais o que fazer para sair, e não consegue sentir mais o mesmo prazer. E aí avança para drogas piores e mais pesadas. Mas percebe? Tudo começa na família. E é tão interessante, olhando que a separação na vida do Mateus, né? Porque a separação não é só dos pais, é de uma família se separando. Acontece aos 8 anos de idade, uma idade crucial para que a presença paterna esteja ali, evidente na família, porque nós dizemos que é uma fase de internalização de moral. E nesse momento ele precisa ter uma referência masculina do pai para que ele tome as decisões certas na vida. E claro, depois disso, um pouco depois, ele entra numa adolescência e a mãe dentro de um segundo casamento. Não está nem a discussão do segundo casamento, ok? Mas é o momento que ele precisava de uma referência paterna, não tem essa referência. E quando chega na adolescência, pode culminar os outros fatores que são negativos. Por exemplo, na adolescência é muito comum, muito mais prevalente transtornos psiquiátricos. Depressão, ansiedade, diferente do que as pessoas imaginam, ela comete mais adolescentes do que pessoas adultas. Você viveu alguma coisa próxima disso, Mateus? Nessa turbulência, você é adolescente, os conflitos, você disse que iria meio que enfrentar a sua mãe, meio rebeldinho e tal. Você passou por alguma situação em que você percebe hoje que emocionalmente dá para pontuar? Acredito que era uma fase de incertezas, né? Porque primeiro o pai sai de casa, depois tem um outro momento que eu não mencionei aqui, que a minha mãe tem um problema de saúde gravíssimo e ela tem medo de eu sofrer muito vendo aquele problema de saúde e ela me manda para morar com a minha avó. Depois de um ano eu volto para morar com ela e aí ela se casa e aí dali a pouco a gente se muda de estado, então incertezas, não tinha certeza do que vai vir. Você chegou a viver, emocionalmente falando, uma depressão? Ela falando de transtornos? Eu acho que não no momento do início do uso. Acho que posteriormente que veio desencadear no vício. Mas eu acredito que o pastor falou aqui é muito interessante. A gente deixar claro para as pessoas, ninguém começa a usar drogas para se tornar um viciado. Ninguém começa a usar drogas para isso. As pessoas começam a usar drogas na busca pelo prazer. É exatamente isso. A bebida alcoólica estava buscando prazer. O cigarro, eu queria buscar o prazer. Depois a maconha, queria buscar o prazer. E é uma escada, né? Quanto mais prazer você busca, mais prazer você quer. Que outras drogas você chegou a usar? Depois da maconha, comecei a usar cocaína. Usei cocaína durante um pouco mais de um ano. Até que eu terminei usando crack. Uau! Crack. Exatamente. Assustador, né? Mas a princípio não me assustava. A princípio eu pensava que eu tinha maior controle do que as outras pessoas que se tornam mendigos, que roubam a família, etc. Eu pensava que comigo isso jamais iria acontecer. Pastor. Uma coisa interessante é que percebe que ele não sabia quem ele era, nem para onde ele ia. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, os pesquisadores começaram a lidar com uma situação que era a seguinte: os soldados não sabiam quem eles eram, não sabiam os seus nomes, esqueciam de tudo. Aí se cunhou essa frase de crise de identidade, porque o indivíduo não sabia quem ele era. O adolescente nessa idade, a bomba da puberdade chega junto com todas essas lutas, ele não sabe quem ele é, ele está buscando identidade. A identidade de quem é? O pai foi embora, e a mãe saiu para proteger. A gente não pode proteger demais os filhos a ponto de tirar deles as lutas da vida e as frustrações.
Ele vai para lá, fica com a avó, depois volta para cá. Quem eu sou? Para onde que eu estou indo? Aí aparece alguém e fala, vem cá, tem um negócio legal para você. Sabe? Vai te colocar para cima, vai te jogar para cima. Só que quanto mais sobe, maior será a queda. E é o tipo da queda que poucos sobrevivem. Então, o adolescente tem que ser observado muito de perto para ver se tem esses sintomas, se ele está muito eufórico no momento, daqui a pouco ele está muito triste, se ele começa a ficar recluso. Se quando a mãe pergunta, a mãe que está me ouvindo, ele está no quarto, faça uma pergunta. Se ele demorar muito tempo para responder, ou responder com uma voz diferente, você pode começar a ficar assim, mais atenta. Eles saem de casa, os pais não se preocupam se vão voltar, que não vão voltar, então eles falam, eu não tenho valor. Eu vou onde eu quero, faço o que eu quero. Então, uma hora regra de mais, outra hora regra de menos, né? E deixa sem essa identidade. Rosana. Os pais estão muito perdidos, claro, porque é uma sociedade que hoje tem tirado os valores principais da vida. O valor da família, o valor da história individual, porque nós somos únicos. E o que hoje se escuta é que não somos únicos. Nós existimos hoje, amanhã não existimos, as histórias se repetem. Até uma das formas de prevenir hoje a droga, é uma dica tão simples para quem está em casa. É você sempre contar a história da família para o seu filho. Olha que coisa simples e agradável de fazer. Nós temos que incutir na mente das pessoas que o tempo é histórico. O que é isso? Que a minha história ela tem um começo, um meio e um destino. Um objetivo. Se isso não estiver muito claro para os jovens, eles crescem sem sentido na vida. E ninguém vive sem prazer. E ninguém vive sem sentido. E aí nós vivemos também uma sociedade que tem uma mentalidade mística. O que é isso? Uma das ideias do misticismo é: a felicidade está dentro de mim. Esse adolescente olha para dentro de si, não acha essa felicidade que as pessoas dizem que está dentro dele. Vai procurar. Ele vai procurar algo para colocar dentro de si. Uau. Para dar prazer, e ele encontra num primeiro momento. Depois não. O uso da droga depois é só mesmo para tirar os efeitos negativos da fissura, da necessidade. Muitas vezes nem mais a busca do prazer, mas o diminuir o sofrimento. Então, sem felicidade ninguém vive, sem prazer ninguém vive. A grande questão é que hoje a sociedade nos diz para procurá-las em lugares errados. E a família pode recuperar isso, contando a própria história, a história de vida, de onde veio, para onde vai. E a religião, ela traz muito sentido nesse momento. Quando eu penso que o meu corpo ele é especial, único, criado por um Deus, traz para mim um novo sentido de vida. E eu vejo que eu tenho possibilidade de ser feliz. E essa felicidade, ela não nasceu dentro de mim. Ela vem de Deus e é colocada dentro do meu coração. Então isso tudo vai trazendo uma influência muito grande para esse jovem. Uma televisão hoje, dizendo do entretenimento em geral, ela não nos diz mais como sonhar. E ninguém vive sem sonhos. O que hoje nos diz que os sonhos vêm prontos. Quando eu posso comprar. E eu posso comprar todos esses sonhos. Pensa bem assim, o pastor, eu acho que a gente é mais ou menos da mesma idade, né, pastor? A criança brincava com o quê de cavalinho? Com cabo de vassoura, não era isso? Só. E aí ele pensava na cor do cavalo, qual era o nome, pensava tudo, porque aquele objeto dava a ele a oportunidade de sonhar. Hoje o cavalo você já compra relinchando. Você assiste televisão, você não precisa rir da piada, já tem gente rindo na televisão por você. E aí o adolescente chega na fase da adolescência, não sonhou o suficiente, porque os brinquedos, tudo veio pronto. Mas ele ainda precisa sonhar. Ele está diante de uma realidade que não foi mostrada para ele. Tudo foi maquiado, porque a família vai fazendo com que ele não enfrente a realidade, seja responsável pelas consequências do que fez. A criança é Vossa Majestade, muitas vezes dentro de casa. Então, na adolescência, você encontra alguém que não sonhou o suficiente, que tem que encarar uma realidade e não consegue encarar. Então, o que ele encontra na droga? A possibilidade de encarar, porque ele pode se tornar uma pessoa social, consegue estar no meio dos amigos. Quase onipotente. Quase onipotente, e a droga permite a ele sonhar. O Matheus, me fala um pouco mais. Hoje, o Matheus é um estudante de teologia. Mas aos 16 anos ele ingressa no universo das drogas e você o ouviu dizer que, inclusive, chegou a ser usuário de crack. Mas é dito que usuários de crack, nós é dito e vimos, e o número de pessoas que morrem, ou o número de pessoas que estão embaixo da ponte e não voltam para casa. Tem família, tem casa, mas não voltam porque eles não saem daquela loucura ali, daquele universo. Está no lixo. Está no lixo. Você
chegou por ali? Fala um pouquinho dessa tua trajetória. Foi depois do lixo. Você foi depois do lixo? Com certeza. Cheguei a viver depois do lixo. Na verdade, quando eu comecei a fumar crack, eu achava que eu ia ter maior controle do que os outros usuários de crack, que a maioria perde o controle, vai morar no lixo, sai de casa. Você se sente onipotente, né? Exatamente. Comigo foi diferente, porque eu já não morava em casa mais quando eu comecei a fumar crack, eu morava sozinho, mas eu trabalhava, eu tinha um bom salário, eu conseguia manter meu vício, conseguia vestir boas roupas, era tudo tranquilo. E o crack eu usava escondido, ninguém sabia que eu usava crack. Mas o tempo foi passando e um dia eu perdi o emprego. E quando eu perdi o emprego, eu entrei num processo depressivo. Junto com o processo depressivo começa o círculo vicioso. Quanto mais droga usa, mais depressivo. Quanto mais depressivo, mais droga quer usar e não para. E aí, nesse período, eu cheguei a usar cerca de 50 pedras de crack por dia. E aí, 8 dias sem dormir, sem se alimentar e todas as outras coisas mais. Cheguei a andar pela Cracolândia, em São Paulo, outras Cracolândias que existem espalhadas pelas cidades. O que pensa alguém que chega nessa condição? Que pensamentos tem? Em algum momento tem a lucidez e deseja voltar, mas não consegue? Como é que é esse momento ali? Eu acho que a lucidez ela só acontece por insights, acho que ela não acontece o tempo todo. O tempo todo a mente está programada para buscar mais crack, para satisfazer o desejo. Mas quando vem um momento de lucidez, vem junto com a depressão. Porque quando você cai na real, o que você se tornou, o que você está fazendo com você mesmo, cadê sua família? Aí começa... Onde estava a tua família? Como a família administrou esse momento? A princípio a família não sabia. Nesse momento ela começou a desconfiar. Nesse momento ela começou a desconfiar. Eu sempre consegui esconder muito bem. Sempre consegui enganar. Imagina, olha aqui dentro dos meus olhos, eu não tô mentindo. Essa carinha de menino, ele tem 26 anos, uma carinha de 18, né? Naquele momento devia ter carinha de 9, né? E mamãe pensava, não, meu filhinho, né? Mas, Rosana, me explica aqui, nem sei se ainda dá tempo, que a gente está indo ali para o intervalo. Dá tempo? Rosana, o que você acabou de vir de um simpósio com grandes nomes, internacionalmente conhecidos, inclusive, tratando sobre drogas. O que há de novo? Por exemplo, droga pesada, o indivíduo está lá, esse menino conseguiu ser salvo, mas não é a realidade comum. O que foi dito de mais novo, mais recente, que possa, para a gente no próximo bloco, inclusive, falar sobre prevenção, e, enfim... Hoje, a grande dificuldade, falando em prevenção, é lidar com a família. Porque a família ela é mais difícil de aderir a um tratamento do que o próprio usuário da droga. E o aderir é investir afetividade que, claro, nesse contexto todo se perdeu. Então, a família precisa investir. E uma outra coisa também que eu achei que é muito interessante é que o período do tratamento, quando o usuário ele aceita esse tratamento, e, claro, uma coisa que você em casa precisa entender. O tratamento não é só a internação. Existem diferentes tipos de tratamento, que depois nós podemos falar sobre isso, e este usuário precisa ser investigado qual o tratamento que ele melhor se adequa. Então, quando eles tiverem um tratamento que ele gosta, que ele sentiu mais à vontade de fazer, a família tem que ser persistente, porque o terceiro mês de tratamento ele é considerado o mês crítico, onde o usuário vai querer desistir do tratamento. E rolam, então, todas as chantagens familiares. Não quero ficar na clínica porque lá sou maltratado, não durmo direito. Se vocês me obrigarem a fazer, vou fugir de casa. É o momento da família se manter firme e aceitar todo o tratamento que é também imposto ou sugerido para a família. A família precisa fazer uma terapia. A família precisa encarar de frente que existe um problema que precisa ser cuidado. E não é momento de dizer que a culpa é do pai ou da mãe ou a culpa é dos amigos. Não é hora disso. É hora de mudar a dinâmica familiar. Então esse foi o tom. Quanto que as dinâmicas familiares elas precisam ser alteradas para que este usuário seja resgatado. Então assim, como que um menino de 16 anos está usando maconha e a família não percebeu? Porque ele disse que enganava bem. Dá para enganar bem? Fala se enganar bem, pai e mãe? Não dá para enganar. O que você está dizendo, então? Que a mãe, o pai, sei lá, alguém não quis enxergar? Que é muito difícil enxergar, porque é enxergar a própria derrota. Quando os pais estão lidando com um filho que usa drogas, ele está olhando para o maior projeto da sua vida e dizendo assim, falhei, perdi, ou assim, não deve ser outra coisa que ele está usando. Então, assim, este olhar e este cuidado, as pessoas precisam entender que família não é democracia. Não.
onde cada um escolhe o que é melhor, o filho decide que horas vai chegar em casa. Não. O filho mudou a rotina? Ué, não ia pra balada, começou a ir. Então é hora de começar a marcar o horário que chega em casa. Filho devia ter horário para chegar em casa, né? Ah, é. Verdade. Independente de qualquer coisa, devia ter horário para chegar em casa. O que o pastor está aqui... Porque ele, assim, ele lida... Quantos alunos nós temos lá no... Hoje, 6.100 alunos. Então, ele tem mais ou menos uns 6.100 filhos. A maioria é adolescente, né? Claro, tem o pessoal da faculdade e tal. Mas, o que você estava aí pensando? Não, a questão é a seguinte, é que quando os pais percebem, a maioria dos casos, o indivíduo tem 1 ano e meio que ele está usando. A média, quando os pais detectam, é que faz 1 ano e meio que ele está usando. Quer dizer, 1 ano e meio ele foi mudando, mudou o comportamento, mudou a atitude, e os pais não sabem como lidar. Né? Então, se eu sou muito companheiro do meu filho, eu mais facilmente vou perceber as alterações. Como os pais estão muito ausentes, e às vezes tem que ser mesmo pela correria do dia a dia, mas estão muito ausentes, eles não conseguem perceber essa alteração que vai acontecendo. Então ele vai se isolando, vai ficando mais irritadiço, vai ficando mais quieto, mais calado, as notas começam a baixar, começam a cair, os amigos são diferentes. Então, os pais que estão me observando, eu queria dar para eles 2 dicas. Número 1, o companheirismo é fundamental. Está próximo. Fundamental. Uma criança, até os 8 anos, como ela disse aqui, é o momento onde o caráter dele é formado. Então, os pais deveriam, Darley, gastar 2 horas por semana, lá vai eu com as diquinhas práticas, né? 2 horas por semana com cada filho. Você tem 2? 2 horas para cada um, para que você possa, de fato, ter um momento com ele e conhecê-lo. E nesse momento, por favor, não fale nada que seja importante. Quando você começa a falar muita coisa importante, corta o vínculo. Tem que falar coisas que sejam boas, agradáveis, interessantes. Quando tem que falar importante, fala. Mas o que não é importante é que cria o vínculo afetivo. A segunda coisa importante que eu queria colocar para os pais, eu vou aproveitar o gancho da Rosana, é que os pais têm que ter um controle positivo. Um controle positivo, porque se ele não tem controle, o garoto diz assim, eu não tenho valor, eu faço o que eu quero, ninguém percebe. Por exemplo, seu filho diz, pai, eu vou sair, para onde você vai? Ah, eu vou para uma festa na casa de fulano, tal. Ok, se você viu que deve ir, dá uma ligadinha. Ô, seu Antônio, tudo bem? O meu menino vai hoje, vai ter uma festinha. Tudo bem, tudo certo? Olha, na próxima semana pode ser na minha casa? Aí o pai vai dizer assim, escuta, mas não vai ter festinha aqui. Ou vai dizer, vai ter sim. Aí você começa a ter um controle positivo, onde você não vai ser chato, não vai ficar pegando no pé, mas o adolescente precisa sentir que os pais estão acompanhando, isso gera segurança para ele. 2 coisas, companheirismo, não esqueçam, e controle positivo. Isso é fundamental. Ok. Dada a dica do educador, nós vamos para o nosso rápido intervalo. Eu lembrei aqui que você tem que mandar um abraço para um pessoal lá de bem longe. Como é que é? Lá de Manaus. Manaus. Um abraço, um beijão para a dona Eliette e para o seu Claudionor. Dona Eliette. Ela é sua seu fã. Claudionor são seus pais. São meus pais e são seus fãs. Ai, que lindo! Beijo para vocês aí em Manaus. Eu acho que em 2013 já tem alguma coisa assim de eu dar um pulinho aí em Manaus novamente. Um beijo, muito obrigada pelo carinho de vocês. Mateus, diga-me. Rosana, depois você manda abraço. Tá bom. Porque eu sei que você sempre manda abraço. Mas delícia. Depois eu também quero. Tá bom, Mateus, você manda. Mateus, me fala uma coisa. Como é que você foi... quando a sua mãe percebeu, quando você foi percebido por sua família, como que a família administrou? Como que a sua mãe, quem estava em torno, administrou? Não sabia o que fazer. Não houve outro caso parecido na família e acho que quase todas as famílias são assim. Nunca teve alguém assim na família. Nunca teve um usuário de droga na minha família. E agora? O que eu vou fazer? Então, a princípio não sabia o que fazer. Como são religiosos, oravam e pediam oração na igreja e tentaram ir por esse lado. Só que o problema é que quando eles descobrem, eu já estou num buraco tão grande que eu já nem moro mais em casa. Uau!
Verdade. Então a situação fica mais difícil ainda do que se imagina. Muitas vezes foi oferecido tratamento. Minha mãe falava, olha, vou levar você para uma clínica. Eu fui no DENAR, que eu pedi, porque o DENAR que ele encaminha as pessoas para clínicas. Acho que é até interessante falar isso. Verdade. Olha, eu pedi um encaminhamento, você tem um encaminhamento, é o horário tal, você tem que estar aqui para te levar para a clínica. Eu falava, tá bom, eu vou estar, e eu saía e não voltava. Por mais que eu quisesse ir para a clínica, antes de eu ir, eu queria usar tudo que eu pudesse, né? Já que eu vou parar de usar, eu vou fumar tudo que eu posso, vou usar tudo que eu puder, aí eu venho. E eu acabava não indo. Então, a família já estava impotente nesse momento. Nesse momento, no meu caso, a família já estava impotente. Mas é aí que eu acho que a maioria das famílias sente-se impotente por tudo o que está acontecendo. Falhei, errei, onde foi que eu errei, etc. E ainda eu acho um pouco difícil encontrar ajuda, sabe? A clínica, não é em todo lugar que tem uma clínica, ou se tem uma clínica não pode pagar, ou se tem, cara, né? se tem o apoio da prefeitura, se tem serviço. As famílias ficam perdidas, meu Deus, onde é que eu vou? Não dá para procurar um psiquiatra, não é em todo lugar que tem. A gente está falando aqui para um universo imenso, né? Uma variedade de dinâmicas, de situações, e eu fico com realidades, e eu fico assim morrendo de dó, sabe? Assim, o que diz sobre isso? Logo depois do intervalo, tá? A gente continua com esse assunto. Ok, aconteceu, está dentro de casa. E ainda mais, nós vamos querer terminar o programa levando você a ter esperança, tá? Não estamos querendo alardear, criar uma situação ou expor a história de um rapaz que simplesmente vem aqui e conta como se fosse a coisa mais fácil do mundo, muito pelo contrário. Mas ele é prova de que existe chance, que existe esperança, que dá, sim, para deixar o crack. Ele é prova. Mas como foi? Por que aconteceu com ele? Por que não acontece com outro? Como prevenir? É pouco tempo para a gente discutir, mas a gente quer, acima de tudo, deixar com você esperança. Quer perguntar para a gente alguma coisa? Quer compartilhar? Manda e-mail, consultório@novotempo.com. Fique à vontade, tuita também. Já na volta a gente continua com essa conversa aqui no Consultório de Família. Até já. Então, vamos mandar aqui abraços, queridos, que estão nos acompanhando e tuitando pra gente. A Camila dizendo, oi, Darleide, é muito sério e eu peço que orem... Não, essa é a Rosa que está dizendo, esse problema é muito sério, eu peço que orem por um sobrinho meu. Um abraço para você, Rosa, que Deus abençoe a você e toda a família nesse momento. Como a gente dizia antes de ir para o intervalo, fica sem saber o que fazer, o que dizer, como agir. A Camila que está dizendo, olá, adoro o seu programa, assisto sempre que posso. Muito obrigada, espero que você possa sempre para continuar aqui com a gente. Guga dizendo, hoje o consultório de família muito bom com a doutora Rosana e o pastor Mateus na TV Novo Tempo. Acho que você esteve na igreja dele e ele inclusive mandou e-mail hoje falando da sua história. Deus te abençoe, Gugas, muito obrigada pelo carinho. Deixa eu ver quem mais aqui. O Lucas Agostini dizendo, oi, Darleide, tudo bem? Manda um abraço especial hoje para um casal de amigos meus em Florianópolis, para a Tayane e o Camargo. Beijo, obrigada a vocês pela companhia também. Eles gostam muito do consultório de família. Lembrando o abraço para Tayane e Camargo. Eu já mandei abraço para eles, tá? Rosana. Eu quero. Manda. Para os meus sogros, seu Helene e Dona Janete, que estão lá em Cabo Frio assistindo, um beijão para vocês. Para uma amiguinha que eu fiz esse final de semana, a Amabile de Conchal, beijo para você e todos os amigos de Conchal. E para duas amigas muito especiais de Campinas, Edneia e Késia, que são suas fãs também, viu? Ah, que bonitinho. Beijo, Edneia e Késia. Lindos. Vamos continuando a nossa temática então hoje, drogas. A história do Lucas passou por esse abismo profundo e conseguiu subir, o que não é muito comum. Mateus, que chama ele de quê? Lucas. Lucas e Agostini. É tudo evangelho, é verdade. Ô, Mateus, a gente perguntou sobre sua família, você disse que não, e aí vocês pronunciaram que gostariam de citar alguma coisa referente à família. Como que a família trabalha excluindo a culpa? Eu lembro que você citou agora há pouco assim, não é hora de dizer a culpa é de quem, a culpa é de quem. O que faz? Descobriu, o filho está usando drogas, está indo por um caminho que você percebe que é um caminho estranho. O que faz? Chama para conversar? A conversa franca ela é necessária em todos os momentos da nossa vida, né? Nos nossos relacionamentos. O menino está perdido, a menina está perdida, não sabe quem é, para onde vai, quem são esses pais. É hora de chamar para si e dizer assim, você está enfrentando uma dificuldade que é minha também.
O que eu posso fazer para te ajudar neste momento? Então, assim, se o adolescente não sabe o que pode fazer, fala assim, eu sei o que eu posso fazer. Eu posso te abraçar agora. É o que eu posso fazer agora. Deita esse menino no colo. É uma coisa tão simples, coloca no colo, abraça e fala assim, eu estou tão perdido quanto você. Vem aqui. Olha, você não vai ter controle de muitas coisas porque você está num caminho muito perigoso. Não estou. Você mudou o apetite, por isso que é importante acompanhar a rotina. Você não ria tanto assim e agora está rindo até de papel rasgado, né? Então, assim, então eu vou precisar controlar mais algumas coisas que eu não controlava. Rosana, agora ela está... Vamos adiantar um pouquinho. Tá. É usuário. Tem os amigos chegando na porta, ele está pegando as coisas de casa, roubando para comprar. Você chegou a fazer isso? Não. Não precisou? Não. Como é que você conseguiu manter o seu... Foi mais longe do que isso. Ai. Não é que não precisou, foi mais longe do que isso. Entendi. Tá. Depois a gente volta aí com você. Tá. Aí adiantou o processo e começou a roubar, sei lá, para poder manter o vício. E é um adolescente. E essa família está perdida, vai buscar ajuda. Então procura encontrar uma clínica. Aquele menino não aceita a clínica. E ele ficou lá um tempo, mas ele saiu e ele continua usando drogas. Agora a família vai mudar de cidade, vai para um outro lugar porque ele está sendo ameaçado. É muita coisa para ser administrado por uma família só. É muita coisa. O filho não quer tratamento, os pais têm que procurar. Nem que seja uma terapia, tem CIAPs, esses centros de atendimento psicossocial, que todas as cidades praticamente têm, ou uma cidade vizinha tem. Vai procurar ajuda. Mude algumas coisas da rotina desse adolescente. Não é só mudar de escola, mas colocá-lo em algum projeto. O que esse menino ainda gosta de fazer? Nós estamos falando de uma fase que ainda há a possibilidade de manejar algumas coisas. Chega uma hora em que os pais têm vontade de desistir? Todos têm vontade. É que a angústia de desistir de um filho é muito grande, por isso não expressam. Mas todo mundo já escutou um pai dizer assim, eu preferia que estivesse preso. Ver o meu filho envolvido com um assalto antes que morresse. Você chegou a ser preso? Sim. Sim. Fiquei 3 anos preso. E como foi que sua mãe, sua família... A reação foi bem desesperadora, né? Eles... a princípio se desesperaram, minha mãe nunca teve coragem de ir dentro do presídio me ver, de encarar aquela realidade tão difícil, problemas emocionais, depressão, síndrome do pânico, ela não queria enfrentar aquela realidade de ir ao presídio. O meu pai foi ao presídio muitas vezes me ver, acreditava que ainda havia solução, mas não sabia o que fazer, essa é a realidade, eu não sabia mais o que fazer. Por quê? Porque quando se cai dentro do presídio, pensa-se o seguinte, vai parar de usar droga. Agora ele vai parar, arrumamos um jeito. Mas não, dentro do presídio tem muito mais droga do que fora dele, se você for parar para analisar. Então, quando eu cheguei dentro do presídio, eu me lembro que o primeiro cheiro que eu senti foi de maconha. E aí a primeira coisa que eu pensei foi, estou em casa. Meu Deus. É absurdo isso, mas é o que eu me lembro nesse momento. E eu não demorei um dia para começar a usar droga. Cheguei no presídio e comecei a usar droga, foi literal. Só que aí, junto com a perda da liberdade, maior é o caso da depressão, né? Fiquei mais depressivo do que antes. Mais ansioso, com maiores incertezas, e aí usava mais drogas ainda. E aí a gente usava o celular, ligava para casa, olha, preciso de dinheiro, preciso usar droga, preciso pagar o que eu estou devendo. E algumas vezes meus pais mandavam, dali a pouco eles pararam de mandar, e aí eu tive que dar outros jeitos. E a família, poxa, hoje eu vejo que eles estavam de mãos atadas. Como dói o coração de uma mãe. Muito Meu dói. Deus, o pai dói, claro, mas a mãe... Existem algumas estratégias que podem ajudar muito. Claro, ainda quando é possível, né? A pessoa ainda tem alguma rotina na vida, o usuário ainda tem alguma rotina. Que é, por exemplo, envolvê-lo em atividades que ele goste. Se ele gosta de um esporte, seja ele qual for, colocá-lo para fazer. Uma outra coisa... O usuário, ele está acostumado a destruir coisas com a própria mão, com as próprias mãos. Destruir sonhos da família, roubar, vender, destruir. Se você envolvê-lo numa atividade que ele construa coisas, ele vai voltando a ter o senso de valor próprio e de que ele pode fazer coisas positivas. É tanto que isso é uma alternativa nos tratamentos. Esses adolescentes vão fazer artesanato para vender. Lógico, não são todos que vão gostar desse tipo de atividade, mas envolvê-los em coisas que constroem. Ele sabe
mexer com madeira, coloque ele para ensinar outros meninos a fazer. Joga bem um futebol, coloque ele numa turma para jogar um futebol. Envolva ele numa religião. E envolver em religião não significa levá-lo para uma igreja, mas sim mostrar para ele que as regras que Deus coloca, elas podem ser coerentes e benéficas. Dentro de casa, uma casa onde os pais falam que são religiosos, mas que vivem brigando entre si, não trazem coerência. Então, a coerência entre o amor e o limite precisam ser resgatados. O amor e o limite precisam ser resgatados. Está usando drogas porque provavelmente não tinha horário para chegar em casa. Ou chegava em casa, os pais não checavam. Então, o que se perdeu precisa se resgatar, mesmo que seja aos poucos. Filho, você estava chegando em casa 1h da manhã, ou a partir de hoje, 11 horas da noite em casa, por mais que ainda não seja o horário ideal. Comece a trazê-lo para uma rotina que deveria existir e não existia. Lembrando que, se esse menino já foi muito longe, quando a mãe disser, filho, Não chegar vai às 10h30 resolver em casa, ele diz, você não manda na minha vida. Por isso- E aí quer bater na mãe, quer bater no pai, porque já é um processo tão adiantado. Você falava que já te volta a palavra, Sim. Rosana. Você me falou de 3 palavrinhas básicas. Palavrinhas básicas para até dar um contexto, tudo que a doutora está falando. As palavras são coerência. Eu, como pai, como mãe, preciso viver a coerência cristã. Alguns, por exemplo, os alunos falam para mim, professor, meu pai fala tanto que tem que ler a Bíblia, mas eu nunca vi ele lendo a Bíblia na minha casa. Uau! Coerência. Aí não faz sentido as coisas, fica esquizofrênico, não é? Então, a primeira palavra é coerência. Coerência entre o que eu digo, coerência entre o que eu faço. Primeiro eu faço, depois eu digo. A segunda palavra é constância. Você não pode desanimar e desistir, porque educar um filho é difícil e duro, não é fácil. Porque se você ouve a criança, eu com a minha visão mais educacional, se você ouve a criança enquanto ela é pequena no seu joelho, ela vai te ouvir quando for adolescente. Porque o adolescente assim, quem é você? Não te conheço, você nunca gastou tempo comigo, agora você vem dizer o que eu tenho que fazer? Espera um pouquinho. Se você não me ouvia, quem é você agora para que eu te escute? E por último, Darleide, junto com o respeito, a consequência. Dê para o seu filho um presente. Permita que ele arque com as consequências dos pequenos erros enquanto é criança. Para ele entender que toda ação tem uma reação e que pode ser muito ruim. E se o adolescente não entende isso, quer ver uma coisa fantástica? Quando a criança começa a dizer não. Não. Aí o pai e a mãe se aborrecem com o não que a criança diz. Não se aborreça. Porque se o seu filho aprende a dizer não quando é criança, mesmo para algumas coisas que você não goste, ele possivelmente vai poder dizer não quando lhe oferecerem a droga. Então, dizer não, a criança aprender, o pai tem que estimular a criança, a mãe, a dizer não. Aí é que está difícil a história, né? Porque há um grupo de pessoas, e nós pais, inclusive, nos culpamos porque não damos a presença, não estamos juntos no dia a dia. Meu filho está lá na escolinha o dia inteiro, porque eu preciso trabalhar para pagar a escolinha, me sobra um trocado no fim do mês, mas que na maior parte das vezes dá para pagar a escolinha e um pouquinho só de coisa. E aí eu tenho toda essa culpa, e outras culpas, essa é só uma, e aí outras culpas, então me tornando permissivo, quem sabe meu filho vai entender que eu amo. E aí nessa permissão vem essa desgraça. Eu perco o controle positivo. E quando eu perco o controle positivo, eu perco tudo. E o que acaba faltando também, mais uma palavrinha aí para a nossa coleção, é perseverança. A mãe vai falar assim, olha, 11 horas em casa. Filho, você não manda em mim, fala assim, eu vou te procurar até te achar quando der 11 horas. E vai procurar um dia, vai procurar 2, vai procurar 30 dias. Esse adolescente vai olhar e vai dizer assim, eles não vão desistir de mim. Eu tenho valor. Eu tenho valor, porque a grande questão é assim, olha como que você está deixando todos nós decepcionados, olha a vergonha, o que você está fazendo com a sua vida, destruindo a sua mãe que só chora. Não, quando essa conversa for assim, nós te amamos o suficiente para ir atrás de você, numa boca de fundo. E o problema é nosso? E não vamos desistir, porque assim, você é o maior projeto da minha vida. Esse senso de valor, esse amor,
dificilmente você trai um amor desse tamanho. E eu não sei se você... Claro, você lembra mais que eu, que a Rosana tem melhor memória que eu. Mas uma vez ela fez aqui um programa, Consultório de Família, sobre este tema. E eu trouxe aqui não um filho, mas uma mãe que estava com um filho, cumprindo pena, usuário, tráfico, enfim. E ela estava lá no presídio, passando por todas as humilhações e dizendo assim, filho, eu não desisto de você. Outro dia a filha dela me mandou um e-mail e ela dizia, Darleide, a minha mãe continua lutando, amando e vencendo. Ainda não vencido, a vencida a história final, feliz, mas vencendo. Você me disse que esteve no presídio, você me disse, ou seja, que você foi além do que simplesmente pegar as coisas de casa e vender para manter o seu consumo. Mas hoje você é um estudante de teologia. Como é que foi essa guinada? E como é que aconteceu isso? Onde você estava? Que encontro foi esse? Lá atrás você disse também que sua família é religiosa, oravam, pediam oração e etc. E eu estou me lembrando aqui que aquele programa que eu fiz com aquela mãe, e a Rosana estava, e ela falava de oração e recuperação do usuário de drogas por meio do poder de Deus, para você fez todo sentido, você foi lá na internet, procurou a pesquisa, assistiu, ou seja, a tua história passou aqui pelo consultório também, de certa forma, né? Para a honra e glória de Deus. Me fala um pouquinho daquele momento. Olha, o momento da conversão foi um momento sobrenatural. Eu estava dentro de uma cela de castigo, né? A sociedade chama de solitária a cela de castigo, né? Nem sempre você fica solitário dentro dela, mas no meu caso eu estava solitário dentro da cela de castigo. Passei 27 dias dentro da cela de castigo e depois daqueles 27 dias que eu refleti minha vida, que eu reconheci que a minha família errou comigo em alguns momentos, mas que era uma família especial, né? Que eu os amava, depois que eu vi o sofrimento que eu havia causado neles, todas as oportunidades que eu havia deixado na vida, que eu percebi que o sofrimento que eu estava passando era culpa minha, eu decidi pelo suicídio, dentro da cela de castigo. E eu procurei ali uma corda, uma faca, são objetos comuns na cadeia, por mais que se pense que não, são objetos comuns. E eu não encontrei. E quando eu não encontrei, eu resolvi apelar. E eu ajoelhei ali e falei, olha Deus, eu nem sei se o Senhor existe ou se me ouve. Mas se o Senhor existe, se o Senhor me ouve, eu quero morrer nesse momento. Eu quero morrer, quero que o Senhor tire a minha vida. Eu não pedi para nascer, eu estou cansado de sofrer, estou cansado de ver a minha família sofrendo, de fazer a minha família sofrer, eu quero morrer. E eu não morri. Eu fiquei revoltado com Deus. Como que Ele não me matou, né? Por que Ele não permitiu que eu morresse? E ali dentro daquela cela ainda tinha algumas páginas da Bíblia. E eu peguei e comecei a procurar uma resposta. Eu queria achar uma resposta. Por que Ele não me deixou morrer? E eu comecei a ler a Bíblia, eu me lembro no livro de Jó. E eu fui procurando a resposta com muita sede até que eu li o capítulo 19 do livro de Jó. E no capítulo 19 é quando Jó fala que está abandonado por todos, quando Jó diz que se ele pecou, o pecado está com ele mesmo, ele que é culpado do seu próprio sofrimento, que ele não merece nada na vida mesmo. E eu comecei a me sentir naquela circunstância. Comecei a me colocar no lugar de Jó, por mais que Jó fosse muito mais justo do que eu. Eu comecei a falar, nossa, eu pequei, a culpa é minha família me abandonou, todos me abandonaram, e agora? E aí comecei a chorar. Parecia uma criança que tinha tomado uma surra. E chorando. Daqui a pouco eu dormi e acordei com alguém dizendo, a paz do Senhor Jesus. Aquela expressão do cristão, né? Eu falei, mas como que os cristãos conseguiram entrar no corredor de castigo? Nem a polícia vem no corredor de castigo. E aí eu fingi que estou dormindo, fingi que estava dormindo, né? Não quero ser incomodado. Dali a pouco me chamaram pelo meu nome, Mateus. Aí eu falei, será que alguém me trouxe alguma coisa? Um sabonete? Eu não tinha sabonete naquele momento para tomar um banho. Será que alguém me trouxe um cigarro? Me levantei, fui até o buraco que tem na porta ali. Falei, olha, eu estou aqui. E ali um homem que era cristão, ele disse para mim, olha, Jesus tem um plano especial na sua vida. Ele disse para mim, mesmo que todos tenham te abandonado, Ele nunca te abandonou. E ali eu comecei a me sentir especial de novo. Falei, mas será que Deus me ama mesmo? Foi por isso que Ele não me deixou morrer, então? Será que Ele tem um plano na minha vida? E Ele disse, olha, Ele vai te colocar assentado na mesa com os príncipes. Eu falei, será que isso é realidade? Esse homem existe, né? Você deve ter pensado, eu nem usei droga, esse homem existe? E aí esse homem pega e me fala, olha que impressionante. Para que você saiba que foi Jesus que me enviou aqui, eu quero ler com você um texto bíblico. E abriu a Bíblia em Jó 19. Ah, Senhor. Eu me caí de joelhos, comecei a chorar. Comecei a reconhecer todos os meus erros.
E ali eu me entreguei a Jesus dentro daquela cela de castigo. Foi algo fantástico. É difícil falar em pouco tempo aqui. Sim. Mas daquele momento em diante, a decisão era de me assentar na mesa com os príncipes, porque o Deus que prometeu vai cumprir. E eu queria. E hoje não é a primeira vez, viu? Mas eu me sinto assentado na mesa com os príncipes, tá bom? Mas... E aí a primeira coisa que eu fiz foi escrever uma carta de dentro da cela de castigo. Escrevi uma carta para a família dizendo o que tinha acontecido, me encontrei com Cristo e tal, eles precisavam saber, né? Mas aí eu saí da cela de castigo, mas era uma realidade muito difícil começar a servir a Deus dentro de um presídio. Porque você tem todo um status no crime, né? Você é conhecido, você é respeitado por você ser um criminoso. E agora você vai falar, eu sou servo de Deus? No meu caso, tinha compromissos que vão além disso. Eu tinha compromissos que vão além disso com a criminalidade. E agora eu quero sair, eu quero abandonar isso. E outras pessoas diziam, eu não vai conseguir, porque ele fuma crack. Ninguém vai conseguir ficar tanto tempo sem fumar crack. E louvado seja Deus que eu consegui. Graças a Deus. Louvado seja Deus que ainda dentro do presídio nós começamos... Fui morar em uma cela de pentecostais, evangélicos pentecostais. Dali um tempo nós conseguimos abrir uma cela para a igreja adventista dentro do presídio, dentro da penitenciária 1 de Guarulhos, que é onde eu estive preso. E ali eu disse para a doutora há pouco tempo que eu orava muito, eu queria crescer minha intimidade com Deus. Até que enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando, falta intimidade com os pais. Porque se eu não posso falar para o meu pai, se eu não posso falar para minha mãe, tem alguém que me ouve. E esse alguém é sempre aquele amigo que usa droga, é o dono do bar, né? Normalmente é assim que funciona. Então, faltava intimidade minha com alguém. Todos os meus amigos que eu tinha intimidade eram usuários de droga. Então, comecei a crescer minha intimidade com Deus. E eu passava horas orando. 1, 2, 3, 4. Eu já passei 6 horas seguidas orando. E algumas pessoas achavam que aquilo era exagero. Mas não, eu queria conversar, eu queria contar as coisas para Deus, eu queria ouvi-lo. E quando eu vi o programa, que a doutora Rosana falava, a oração combate a abstinência, foi que eu entendi por que eu não tive crise de abstinência. Coisa que muita gente não entende. Como que foi usuário de crack 5 anos? Como que ele usou tanto crack e do nada ele parou? Muita oração. Muita oração. Tenho certeza que não só minha. De outras pessoas que eu amava também. Nunca desistiram. Estiveram com o joelho no chão. Minha avó que estava me assistindo nesse momento é uma. Ela estava lá com os joelhos no chão e ela não desistia. Ela falava, Senhor, eu sei que o Senhor tem poder. Ela orou 30 anos para o meu avô sair do álcool e ele saiu. Amém. Depois ela orou para que o neto dela saísse do crack. E eu consegui sair também, louvado seja Deus. Como é o nome da sua avó? Braulina. Dona Braulina, inclua o nosso nome em suas orações. Deus te abençoe. Então, pouco tempo para a gente se deliciar com tantos detalhes da misericórdia do Deus Altíssimo, né, Rosana? É isso mesmo, a oração desenvolve algo até químico cerebral e faz um mover aqui dentro de nós, trazendo esse prazer para a vida toda. A oração, ela faz com que o nosso sistema límbico do prazer sinta-se bem e não precise da droga. A intimidade que se perdeu com os pais, e talvez alguém esteja nesse momento na situação que o Mateus já esteve, né? Sentindo-se longe da família, por mais que queira estar perto, mas as circunstâncias não permitem mais de uso. Você pode se aproximar de Deus. Ele te escuta, ele muda o seu cérebro. Tem coisa que ciência não explica, mas ela comprova. Isso que é, a fé é isso. Você não consegue explicar, mas consegue comprovação. A ciência comprova que fé, ela pode mover montanha até fácil, tá? A fé, ela pode reestruturar um cérebro que morreu. Muitas regiões morreram com o uso da droga. E misteriosamente elas voltam a funcionar. O que é isso? Deus mostrando que pode passar anos, como passou na vida do Mateus, mas que Deus ainda pode fazer grandes coisas. Hoje a ciência prova que Deus pode todas as coisas e pode para as nossas vidas, né? Eu acho que essa é a mensagem para 2013. Os pais que estão aí distante dos filhos, preocupados que não sabem mais o que fazer, repito, traz o filhinho de novo, senta no colo. Ele é adolescente, mas ele sonha sentar no seu colo. Ele vai relutar no começo porque ele nem sabe mais o que é sentar no colo dos pais, mas isso não significa que ele não quer. Traga o seu filho, senta ele no colo. Seja perseverante. E perseverante não porque você não quer que as pessoas digam mal da educação que você deu ao seu filho, mas porque este projeto de vida precisa ser recuperado. Traz no colo, não desista, continue orando. E Deus pode fazer grandes coisas. Amém.
pastor? É o que Deus faz por mim, não é? É só você olhar para o Mateus e sua história, é a minha história. Sabe que teve um momento, aqui que eu estava ouvindo contar na sala, lá na solitária, na sala de castigo, sem sabonete para tomar banho. Aquele momento eu olhei aqui para ele, pensei esse menino sujo, eu pensei ele com umas roupas, nem sei que roupas, eu pensei ele, sabe assim, numa situação deplorável, e eu olhei ele do óculos até o sapato e pensei, meu Deus, um homem novo. Que milagre, né? A restauração ela é tão intensa que você olha para o Mateus, eu falo isso como profissional da área, ele não tem marcas do uso. Não tem. Ele não falta dentes, não falta beleza, não falta o linguajar de alguém que... Clareza de pensamento. A clareza do pensamento, uma das coisas que um usuário de crack perde, eu fico emocionada mesmo quando eu digo isso, é a possibilidade de ter um raciocínio em cadência, de falar com coerência e não se perder. Ele não perdeu um linguajar fino, rebuscado, porque Deus, quando Ele faz uma obra, Ele faz completa. Amém, pastor. Para os pais que têm crianças pequenas, agora é hora de trabalhar. Vai ser difícil e desafiador, mas é hora de trabalhar. E o trabalho vai ser intenso, mas vale a pena. Os pais que estão com lutas, como essa que o Mateus passou, não desista, não desanime. Assim como Deus não desanima de mim nem de você, não desanime. Vá até o fim, porque enquanto um filho respira, um pai e uma mãe devem lutar por seu restabelecimento. Assim como Deus faz comigo. Enquanto eu respiro, há uma possibilidade, há uma chance. Então, não desanime, não desista, se pegue com a escola, com os médicos, com os amigos, especialmente com Deus, e vá à luta, porque no Senhor a vitória é certa. Amém. E eu me disponibilizo nesse momento, para quem está enfrentando alguma dificuldade, tem a liberdade de escrever para mim. Eu acho que no programa tem os meus contatos, escrevam para mim. Conheço muita gente que trabalha na recuperação, conheço muito tratamento gratuito e podem entrar em contato que, se Deus quiser, eu vou poder te ajudar nesse aspecto. Que ótimo. Porque eu acho que é muito importante. Que ótimo. Amados, muito obrigada. Obrigada, Mateus. Sua palavra, assim, bem do coração, olhando para a câmera. E vai que tem alguém passando por algo assim, bem doído como você viveu. O que você diz a essas pessoas? Tem um verso que eu costumo usar quando eu prego nas igrejas, Efésios 3, verso 20 e 21. Diz assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória. Amém. Esse verso, ele é na minha vida, porque eu pedi para Deus algumas vezes para me libertar das drogas, mas Ele fez infinitamente mais. Ele me colocou numa faculdade de teologia, me preparando para o ministério pastoral, Ele me trouxe até aqui, Ele transformou toda a minha vida. Amém. Eu sei que minha mãe pediu, e também sei que um dia ela desistiu de mim. Ela preferia me ver morto. Depois eu quis me ver morto. E quando todos desistem, é quando Deus estende a mão. Amém. O pai que está assistindo, não desista do seu filho, ame seu filho. Ele não é outra pessoa porque ele está usando drogas. Ele continua sendo seu filho querido. E Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na vida dele. Amém. Amém. Se você que está assistindo está passando por problemas de drogas, você está usando drogas, você não sabe o que fazer, você está desesperado, mesmo que todos tenham te abandonado, Jesus nunca te abandonou. Amém. Se esse programa está acontecendo por causa de você, é porque Ele te ama, Ele tem um plano na tua vida, Ele quer tirar você dessa. Ele quer fazer na tua vida infinitamente mais. Pode ter certeza disso. Amém. Amém. Obrigada, Mateus. Obrigada, Rosana. Emocionada. Obrigada, pastor. Não tem como não se emocionar. Obrigada, você de casa. Que a paz de Deus reine em seu coração. Confie nele. E o mais Ele fará. Até semana que vem.